Olá, o rodoanel que deve ser construído na Grande BH é o nosso principal assunto de hoje. Vamos falar de temas mais leves também, como esportes, cultura e turismo. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto para você dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Há vários meses, o Legislativo Mineiro está de olho em uma grande obra que pode mudar para sempre a vida dos moradores da Grande BH, o Rodoanel. O projeto antigo aqui em Minas Gerais parecia estar longe de sair do papel porque as verbas para ele não eram liberadas. Mas desde o ano passado, a proposta ganhou contornos mais concretos depois que 3 bilhões de reais do acordo da Vale pela tragédia de Brumadinho em 2019 foram destinados à obra. Surgia aí a primeira polêmica. Aqui na Assembleia, vários parlamentares questionaram o fato de que uma verba que vem de um crime acabaria voltando de forma indireta para mineradoras. Isso porque muitos tipos de minério são usados na construção civil. Além disso, a nova estrada beneficiaria as empresas por ser mais um caminho para escoar a produção. A obra chegou até a ser apelidada de rodominério por ambientalistas. Aqui no parlamento foram pelo menos 4 audiências públicas, uma reunião especial e diversos questionamentos em encontros do Assembleia Fiscaliza, quando os parlamentares pedem informações do trabalho do governo de Minas. O Rodoanel Metropolitano deve cortar 10 cidades da Grande BH e vai custar pelo menos outros 2 bilhões de reais, além dos 3 vindos do acordo da Vale. O governo de Minas espera que a nova via desafogue o trânsito de Belo Horizonte e outros benefícios sociais e econômicos também são esperados. Um deles seria a redução de cerca de 1.000 acidentes por ano na Grande BH. O traçado de aproximadamente 100 quilômetros é polêmico desde o início, seja pelos impactos ambientais ou pela mudança que vai causar na vida de muita gente, que pode até ter que se mudar para dar espaço para a rodovia. São 4 alças previstas, a sul, a norte, a sudoeste e a oeste. Essa última é a zona mais urbana e, portanto, a que será mais afetada com desapropriações, ou seja, as pessoas terão de sair de casa e, para isso, vão receber uma indenização. Em Contagem, o bairro Nascentes Imperiais será atingido em cheio pela obra. Uma audiência da Comissão de Direitos Humanos no local ouviu lideranças comunitárias e moradores. Eles não querem a obra, alegam ter vivido sempre no bairro onde construíram suas histórias. Os participantes reclamaram das desapropriações e ainda do fato do traçado cortar a reserva hídrica de Vargem das Flores. Isso pode comprometer o abastecimento de 500.000 pessoas na Grande BH. Todos estão inseguros com a falta de informações sobre o que vai acontecer. Como pudemos ver, o Rodoanel praticamente divide o bairro ao meio. Na audiência, foi lembrado que Contagem já é cortada por 2 rodovias federais, a 381 e a 040. Como a nova estrada vai passar muito perto da represa da Vargem das Flores, há o temor quanto à preservação das 500 nascentes catalogadas nessa região. Quem fez o alerta foi Adriana Souza, coordenadora do movimento SOS Vargem das Flores. Se essa obra passar como ela está prevista, e a gente sabe que ela não vai passar porque, inclusive, ela está contrária à legislação municipal que está sendo construída na revisão do plano diretor aqui em Contagem, ela vai simplesmente secar a lagoa de Vargem das Flores em pouquíssimo tempo. As dúvidas dos moradores do entorno não acabam. Já há, inclusive, uma preocupação com os valores das indenizações que eles devem receber caso realmente tenham de abandonar os lares. Boa parte dos imóveis não tem registro. Apesar de a Defensoria Pública tentar tranquilizar os moradores, as pessoas estão com receio de receber um valor muito baixo por não terem a propriedade regularizada. Segundo a Associação de Moradores, o bairro Nascentes Imperiais tem mais de 1.000 residências. A gente está implorando a Prefeitura de Contagem, estão fazendo um trabalho junto com a Prefeitura de Contagem e a Secretaria de Habitação para fazer os processos de regularização aqui para a gente o mais rápido possível, porque diante da iminência do traçado passar aqui do Rodoanel, então além de perder a nossa residência, perder nossos laços familiares, perder os contatos com os vizinhos e ainda perderíamos o valor do nosso terreno, então seria uma tragédia para a gente.
O governo de Minas recebeu muitas críticas, porque até hoje não teria esclarecido qual é o real traçado, quais casas seriam removidas, se o bairro todo seria afetado ou só uma parte e como seriam as desapropriações. Para os moradores, não pensar uma alternativa seria como passar o trator por cima de casas, histórias e memórias. Eu moro aqui, eu tenho uma vida aqui, minha mãe mora comigo, minha mãe teve 2 AVC, ela mora na minha casa comigo, entendeu? Eu sempre morei aqui, então impacta a minha vida toda, eu tenho uma vida aqui. E eu acho que eu tenho o direito de ser ouvida. Não há transparência do governo do estado em relação ao projeto do Rodoanel. As famílias estão sendo amedrontadas a abrir mão da sua moradia, porque o estado solta um boato de que essas famílias terão que abandonar seus bairros, porque o traçado antigo, de quase 10 anos atrás, demonstra que o Rodoanel passaria por quase 17 bairros aqui dentro de Contagem. Então essas famílias estão vivendo situação de terror por falta de informação e o pior de tudo, né? Assim, o estado se nega a vir dar informação esclarecida. Impactar na vida de quase 500 famílias para uma proposta, né? Por uma forma de transporte de mineração, que vai custar um dos pedágios mais caros do país, que a gente nem sabe quem vai lucrar com essa obra bilionária. Tem alternativas. E o que me espantou, o governo do estado não vem conversar nos territórios, o governo do estado não apresentou os impactos. Como é que é possível você ter uma grande obra bilionária sem que as comunidades tivessem tido acesso ao impacto dessa obra na sua vida? O governo não veio, quem veio foi a Assembleia Legislativa. Lá em Contagem, o governo mandou um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muitos sentiram falta de integrantes da pasta da Infraestrutura e Mobilidade, que está à frente do Rodoanel. O titular dessa secretaria, Fernando Marcato, teria tido encontros com lideranças da comunidade, mas nunca fez uma reunião aberta a todos, o que está prometido para o mês que vem. O membro do governo que esteve na reunião admitiu a incerteza sobre quem será atingido pelo empreendimento e afirmou que tudo isso será tratado com cada prefeitura. Esses impactos eles vão ser discutidos diretamente com cada um dos municípios. É um projeto que vai impactar vários municípios e essa construção está sendo feita junto com aquelas pessoas que mais participam, que estão na ponta, que são os prefeitos e o poder público municipal. Em outubro do ano passado, o governo fez uma alteração no traçado da via, mas principalmente na alça sul, a pedido de ambientalistas e da sociedade civil. Foi retirado um túnel da Serra da Calçada e alterada a localização de um túnel na Serra do Rola Moça. Segundo o governo, a mudança evitará eventuais impactos no aquífero Cauê e reduzirá as interferências provocadas por desapropriações no polo turístico de Casa Branca, em Brumadinho. A rota alternativa margeia Ibirité em área predominantemente urbana. Apesar de ser a demanda principal dos moradores do bairro Nascentes Imperiais, novas mudanças no percurso são difíceis de acontecer. As prefeituras das cidades afetadas também reclamam da falta de diálogo com o governo de Minas. O edital da concorrência pública para as obras já está publicado, inclusive com o traçado atual. O leilão para concessão, manutenção e operação da futura rodovia está marcado para 28 de julho. E agora vamos falar sobre segurança pública. Ficou para esta sexta-feira a apreciação do parecer sobre 2 projetos de autoria do governador Romeu Zema que reestruturam a Polícia Civil no estado. Na última reunião, uma das propostas não foi analisada porque os deputados ainda não tinham acertado todos os detalhes do relatório que avalia o projeto. As regras disciplinares da corporação não são alteradas desde a Constituição de 1988. O parecer do segundo projeto, que altera a lei orgânica, o regime jurídico de carreiras e ainda aumenta a quantidade de cargos da Polícia Civil, chegou a ser lido. Mas antes de ir à fase de votação, a deputada delegada Sheila pediu tempo para analisar o texto. O relatório do deputado João Leite ressalta que entre as mudanças está a retirada da corporação de atividades relacionadas ao controle de veículos e de motoristas. Seria um indicativo da separação do Detran da Polícia Civil. Esse, inclusive, é tema de uma PEC que já tramita na Assembleia, que não passou por nenhuma votação no plenário.
As alterações na lei orgânica ainda trariam avanços para a jornada dos policiais, de modo a evitar sobrecarga de trabalho além de 40 horas semanais. O ponto de mais difícil consenso na proposta seria a unificação das carreiras de investigador e escrivão em uma só, a de inspetor de polícia. Em relação ao texto enviado pelo governador, parlamentares já fizeram mudanças para buscar a integração da área administrativa com a de investigação, incluir a necessidade de 3 anos de atividade jurídica para o concurso de delegado e retirar a exigência de dedicação permanente e exclusiva para os policiais. Nossa equipe conversou com a assessoria da deputada delegada Sheila. Segundo eles, a parlamentar tem promovido encontros com os sindicatos dos servidores para que os melhores ajustes sejam feitos ao projeto. A proposta ainda deve ser debatida numa audiência pública com a participação do governo e de representantes da categoria. A data não foi definida. Daqui a pouco, cultura, esporte e turismo. Nossa conversa vai passar por essas 3 áreas em que Minas Gerais oferece muitas possibilidades. É rapidinho, não saia daí. Minas não é palavra montanhosa, é palavra abissal. Minas é dentro e fundo. As montanhas escondem o que é Minas. Pela poesia, Carlos Drummond de Andrade traduziu nosso estado, mas para muitos aventureiros é preciso mais que inspiração de um poema. É necessário estar perto, escalar, aceitar o desafio do passo íngreme para manifestar o afeto pelo mar de montanhas que nos acolhe. São os montanhistas, praticantes de um esporte que combina ousadia e amor à natureza. Um projeto na Assembleia propõe incentivos e regras para o montanhismo em Minas Gerais. O parecer favorável sobre a proposta passou pela Comissão de Esporte e já pode ser votado em primeiro turno no plenário. Ela prevê o mapeamento das áreas de interesse para essa prática, com investimentos nos acessos, na capacitação de profissionais que vão recepcionar e orientar os turistas e na redução dos impactos ao meio ambiente. Quando o assunto é futebol, me diz aí. Você torce pelo Atlético, América ou Cruzeiro? Eu sou Cruzeiro. Num país tão apaixonado por futebol como o Brasil, não é raro encontrar entre meninos e cada vez mais meninas o sonho de ser um atleta desse esporte. E não é só paixão. O mercado do futebol movimenta bilhões de reais todos os anos. No ano passado, os 20 maiores clubes brasileiros faturaram juntos cerca de 7 bilhões de reais, segundo o estudo de uma consultoria em marketing esportivo. Essa mistura de economia com amor ao esporte acaba dando força para outro fenômeno, as escolinhas de futebol. Com sorte e um bocado de talento, alguns alunos dessas escolas podem chegar a grandes clubes. Mas você deve se lembrar de ter visto no noticiário casos em que a formação desses pequenos atletas nem chegou a começar. Isso por conta de falsos treinadores, que atraem jovens e crianças com promessas de contratação mediante pagamento por um serviço que não será prestado. Fora os casos de abuso. Preocupado com essa situação, o deputado Fábio Avelar de Oliveira, do Avante, propôs um projeto de lei para a criação de um cadastro estadual de treinadores e de escolinhas de futebol. A ideia é que os clubes e as famílias dos jogadores tenham onde pesquisar o perfil de escolas e profissionais qualificados. Nesta quinta-feira, a proposta recebeu o aval da Comissão de Esporte da Assembleia, com uma alteração que visa também valorizar os bons treinadores. O relator do projeto na comissão explicou para a gente. Muitas vezes você vai lá, você vê as crianças, vê nas escolinhas, eles têm uma segurança. Por exemplo, uma criança que é formado num clube de Nova Serrana, que é a cidade do deputado Fábio, se ele progride na carreira, se ele chega lá na frente e é vendido para a Europa, o clube formador hoje ele é privilegiado. Todas as vendas desse atleta, ele vai receber uma parte desse valor. E não tem nenhuma garantia para o treinador. Um reconhecimento do treinador também, ele também tem um parâmetro para que ele possa também reivindicar, até a nível trabalhista e a nível profissional. Porque no currículo dele vai poder constar também que ele conseguiu na formação do Ronaldinho, por exemplo. A proposta agora pode seguir para a primeira votação no plenário. Em 2020, o mercado de produtos orgânicos no Brasil movimentou quase 6 bilhões de reais. O valor é 30% maior do que no ano anterior, segundo dados da Organis, Associação de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável.
Em todo o país, são 68.700 estabelecimentos agropecuários certificados para a produção orgânica. Segundo o IBGE, Minas Gerais é o estado com maior número de propriedades com esse perfil, são 11 mil. Diferente da convencional, a produção de orgânicos não utiliza agrotóxicos, transgênicos, fertilizantes nem sintéticos. São mais seguros para o consumidor e não contaminam o meio ambiente. O norte do estado está perto de ganhar um incentivo para esse segmento. Está pronto para ser votado em segundo e último turno o projeto que cria o Polo de Agronegócio e de Produção Orgânica na região. A proposta determina as diretrizes para que as ações do governo fomentem os agricultores para participarem das políticas de incentivo e se fortalecerem, formando associações. No ranking nacional, Minas Gerais ocupa a 13ª posição no tamanho do rebanho de equídeos, um grupo que inclui animais importantes para o homem, como o cavalo, o pônei, o asno ou burro. Em 2019, eram quase 850 mil exemplares aqui no estado. Essa cadeia produtiva, segundo os especialistas, é, portanto, bastante ativa e ampla. Está no agronegócio, mas também no entretenimento, com o turismo rural e as tradições culturais que movimentam outros setores, como o de eventos. Um estudo chegou a apontar que a atividade mais comum no turismo rural é a cavalgada, o que sugere a importância dos cavalos nesse segmento. Além disso, a prática de diversas modalidades de esporte hípico no país contribui para uma significativa geração de renda e de postos de trabalho. Legal demais, né? Mas toda essa movimentação na economia também tem os entraves. Transportar um cavalo de um lugar para o outro exige documentação de que o animal está saudável para que doenças não se espalhem. Aqui em Minas é exigido um exame negativo da anemia infecciosa equina, causada por um vírus, e do mormo, uma doença provocada por uma bactéria. O atestado de que o animal pode viajar é dado pelo GTA, Guia de Transporte Animal. Uma proposta discutida aqui na Assembleia cria o passaporte equestre, que busca facilitar a obtenção da liberação de viagem. Quem explica para a gente é o autor do projeto, o deputado Bruno Engler. O objetivo do passaporte equestre é facilitar a vida do criador de cavalos. O que acontece? Hoje, toda vez que o criador quer transportar o seu animal para um leilão, para um evento, para uma cavalgada, ele precisa emitir um GTA, uma guia de trânsito animal. Para toda movimentação é necessário uma guia diferente. Isso custa dinheiro, isso demanda tempo, isso é uma burocracia que atrapalha a vida dos criadores de cavalo aqui no nosso estado. O passaporte ele vem com o intuito de dar o prazo de 1 ano. O criador vai apresentar ao governo de Minas Gerais todos os exames, todas as vacinas que demonstram que aquele cavalo está saudável, está imunizado, está apto a ser transportado, e durante o período de 1 ano ele vai ter autonomia para estar transportando o seu animal. Os cavalos são destaque em várias festas folclóricas que são a cara de Minas Gerais. São várias as manifestações desse tipo aqui no estado, sempre com danças, músicas típicas e a comilança que todo mineiro gosta. Uma forma de manter tradições centenárias, gerar renda e fortalecer a identidade de cada região. Congado, folia de reis, quadrilha, festa do divino. Essas tradições têm muitas origens. Algumas vieram com os portugueses, outras têm influência das culturas indígena e africana. Hoje, elas esbanjam charme mineiro e atraem turistas. Nesta quinta, uma delas ficou mais perto de ser reconhecida pelo relevante interesse cultural para Minas. As Cavalhadas de Brejo do Amparo, distrito de Januária, na região norte. 2 grupos de 8 cavaleiros encenam várias batalhas em referência a um episódio que teria acontecido na Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. São 3 dias de festa num espetáculo de encher os olhos. Começou lá no século XVII e hoje acontece todo mês de setembro. O projeto de lei sobre a festa segue agora para a 2ª votação no plenário. Se for aprovado, já pode ir para a sanção do governador. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. Lembra que lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Não deixa de ir lá. Até mais!